Saiu, meu querido, já temos o terceiro episódio de Duna, a Profecia, trazendo segredos do passado. Os segredos do passado, especialmente de Valia e Tula ali. Passado obscuro delas antes de se juntar à Irmandade. Mas também detalhes importantes do presente, como a tentativa de ressuscitar a Layla, que ainda permanece. O que foi que a Tula foi fazer ali? Será que ela vai conseguir ressuscitar a garota secretamente? E o que a Valia foi fazer lá na cidade, atrás da família dela? Nesse vídeo vamos analisar e explicar esse episódio. Se você quer saber, cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Duna, a Profecia, né? Pra gente poder falar sobre o episódio 3, que a história agora começa a evoluir mais ainda, né? Pronta e preparada agora pra chegar no seu ápice, que parece que é no episódio 4. Nesse vídeo a gente vai analisar e explicar muito do episódio 3, mas em breve, já vai ter análise do trailer do episódio 4 que já tá disponível. Então não deixe de se inscrever no canal pra você não perder e deixa esse like também que ajuda muito na divulgação desse vídeo aqui. E é o seguinte, né, temos um episódio 3 aqui que tem algumas similaridades, né, com o episódio 1 nas questões dos flashbacks, nas questões de mostrar muito a Valia e a Tula mais novas, aprofundar muito na origem da Irmandade, mas também ao mesmo tempo esse episódio é um pouco mais individual, por não ter a parte ali do Império, não ter a parte do Desmond Hart, que é uma parte interessante, mas ao mesmo tempo focar não só no passado de Valia e Tula, mas no presente delas e quais passos elas têm que tomar a partir daqui. Assim, o primeiro episódio trouxe uma introdução interessante sobre a Valia e um pouco das motivações dela, mas esse episódio aqui em especial traz mais a parte obscura dela que levou ela até a Irmandade, mais do ódio e da raiva e vingança que ela queria em relação aos Atreides, que condenaram meio que sua família, né, mostrando principalmente o apego grande que a Valia tem pelo nome Harkonnen, que inicialmente atrapalhou muito essa jornada dela de evoluir na Irmandade, mas o episódio desenvolve todas as etapas que ela passou até perceber que não dava pra valorizar sua família mais, que ela tinha que seguir a Irmandade. A decepção que ela desenvolveu ali, né? Assim, indo cronologicamente, a gente tem esse início de episódio que introduz pra gente a Valia e o dilema dela que ela tá vivendo no presente pra ir levar aos flashbacks dela, né, sobre o passado. Aqui no presente ela tá na situação que a partir do episódio 2 ela percebeu que ela perdeu espaço no Império, então ela precisa tomar providências. Então basicamente no presente ela tá focada em agir rápido pra não perder espaço nas casas, na nobreza, que ela tem irmãs infiltradas. E é aí que vamos pro flashback dela, o flashback do que aconteceu com ela e a família dela após serem traídos pelos Atreides, a família dela ter sido condenada a um banimento, ter perdido todo o seu status e ter sobrado somente esse planeta aí, que é o Lanquivale, pra eles poderem viver. Somos apresentados, né, para as condições complicadas que Valia e Tula viviam ali com a sua família nesse período, né, que o nome da família foi completamente manchado. Só que aqui a gente já começa a ver o diferencial da Valia em relação à sua família. Enquanto a sua família tá meio que aceitando tudo isso somente, Valia é aquela pessoa que tá revoltada, é aquela pessoa que não quer aceitar essa condição, é aquela pessoa que quer a vingança em cima dos Atreides e quer conseguir o Império pra eles. Ela sempre foi essa pessoa e a família nunca aceitou muito ela ser assim. E ali a gente já tem uma introdução pra um dos dramas que ela passou, que fez com que ela aumentasse a sua necessidade de vingança e a raiva pelos Atreides, que foi o drama relacionado ao seu irmão, né, que era vivo aí nesse período, ela tinha uma certa proximidade com ele, chegou a salvar ele, que é um ponto inclusive que já traz uma referência pro poder da voz que ela já tinha nesse momento, né, ela utilizou a voz e ordenou com que o irmão saísse do lago congelado lá e ele sobrevivesse. Ela tinha uma proximidade grande com ele, mas logo a história conta que o irmão foi assassinado também por um Atreides. E é aí que a versão mais revoltada da Valia apareceu, a versão motivada a promover a maior vingança possível, que ela consegue promover junto com a sua irmã. Uma explicação importante desse episódio já indo direto ali pros pontos de flashback mesmo que acontecem relacionados a Tula. Pra trazer a história desse episódio de uma forma mais simplificada, dá pra gente dizer que a Valia combinou com a sua irmã de infiltrar em meio aos Atreides ali e causar um assassinato gigantesco, inclusive porque ela tinha uma proximidade com um dos Atreides, que era o Ori Atreides. E assim, é interessante como o episódio constrói pra gente, não nessa visão que eu acabei de falar agora, mas na visão como
como se ela estivesse vivendo ali tranquilamente, fosse a intenção dela tá ali, viver bem com essa família, começa a criar proximidade com eles, com as suas capacidades ali, até o amor dela com Ori evoluir para um pedido de casamento, que é aí quando Tula age. Já uma ação premeditada mesmo, que é algo que a irmã dela ordenou para realizar essa vingança. Mas assim, um ponto importante aqui. É legal destacar que a Tula não viveu todo esse período de forma cética e só atuou simplesmente, não sentiu nada por esse cara e por a família dele. Não, ela fez isso com muita dor. Era realmente alguém que ela amava. Ela fez esse sacrifício por amor à sua irmã, por acreditar na causa da Valia e pela vingança que ela queria realizar em cima dos Atreides. Mas ao mesmo tempo ela sente muita dor por isso e até no presente a Tula carrega essa dor pelo que ela fez. Mas assim, voltando, né, na manhã seguinte eles acordam, a gente vê o massacre que a Tula promoveu ali, inclusive matando o seu futuro marido. E assim, um ponto importante, você que pode estar se perguntando como a Tula matou toda a galera ali, é bem possível que ela tenha utilizado de algo que ela apresentou anteriormente. Na hora que ela tá limpando os animais ali e ensinando o garoto, ela mostra aquela glândula, né, que se ficar no animal poderia causar a morte de uma pessoa que vai se alimentar dele. Ela tira daquele animal ali, mas tudo indica que depois ela não tirou dos outros, pra de propósito causar a morte de todo mundo ali, na hora que eles fossem comer ali à noite. É, meu querido, já tava tudo bem premeditado ali, por mais que doa nela fazer isso. É, assim, a gente vê que pelo menos o garoto ficou vivo, né? A gente vai ter brecha pra isso na história, mas indo pro foco do que tava acontecendo com a Valia enquanto isso, ali, né, nesse período no passado, a gente vê que ela foi pra Irmandade, né? Contra a vontade dela, a família dela mandou ela pra lá. E aqui a gente tem uma grande oportunidade de ter um aprofundamento melhor nas divisões que aconteciam ali dentro da Irmandade, né? A gente vê que a Valia tá aprendendo as coisas guiada pela Doroteia, né? Que é a neta da líder, que é a Raquela. Mas que a Raquela não aprova muito a forma como a Doroteia leva tudo ali. De um lado, né, a gente tem a Doroteia que quer os ensinamentos mais conservadores daquele local e não quer utilizar, por exemplo, máquinas pensantes e nem nada de tecnologias para poder evoluir e seguir os caminhos da Irmandade. Mas já a Valia tá nesse princípio. Mas antes de aprofundar nessa parte, né, a gente tem que falar muito sobre a mente da Valia estar ainda na família dela, nos Harkonnen. A prova disso acontece no teste que ela é submetida, né, de falar a Irmandade acima de tudo, de escolher a Irmandade acima de tudo. Ela é a única que resta e não consegue escolher. Mas aí que tá o ponto da escolha da líder da Irmandade, da Raquela, que aprova muito mais a Valia do que a própria neta Doroteia. No momento que a Valia tá sozinha, né, que aparentemente ela seria desprezada pela Irmandade por não estar acreditando na causa, a própria líder é quem aparece pra poder estender a mão pra ela, mostrando que ela é uma aluna que ela vê potencial nela. Nisso a gente tem a oportunidade de ver Raquela apresentando todo o projeto de expansão, todo o banco genético, que é muito interessante na cena, que vai totalmente contra o princípio que a própria neta dela, a Doroteia, tá pregando. Enquanto do lado de fora a Doroteia tá ensinando contra o uso de máquinas pensantes, Raquela e Valia passam por ela como se nada tivesse acontecendo, e Raquela vai justamente mostrar uma tecnologia que envolve tudo isso para a própria Valia, mostrando essa divisão, mostrando que a Raquela escolheu mesmo a Valia e é esse lado que ela acredita. Mas é aqui que eu achei bem interessante, porque apesar da Raquela ter estendido a mão para Valia e tudo indicar para que a Valia vá servir mesmo ali a Irmandade, no novo teste que Valia tem para poder passar ali, ela falha novamente, né, que é o teste de utilizar o veneno, o Rosaki ali, para acessar seus antepassados e se entregar completamente à Irmandade. Valia não consegue aceitar isso porque ela ainda tem fé em voltar para sua família, para os Harkonnen, e é aí que o último grande teste aparece, né? Ali chegam notícias da sua irmã, da Tula, que por meio de códigos avisa que o projeto foi concluído, que a vingança foi realizada, a vingança que elas organizaram contra os Atreides aconteceu, ela conseguiu. E é interessante aqui porque a Raquela dá a oportunidade para Valia de ver com os próprios olhos qual o caminho ela deve correr. E assim, o fato da Raquela dar essa oportunidade e saber que a Valia é a escolhida para poder guiar a Irmandade, tá bem claro aqui, porque ela já tinha falhado no primeiro teste, a Raquela foi lá e estendeu a mão para ela. Ela pega e falha no segundo teste, que é usar o Rosaki, ela decide não usar. E a Raquela vai lá e fala, então tá bom, toma o veneno aqui, né, o Rosaki, leva junto com você, vai lá encontrar sua família, aí você decide se você vai voltar como uma irmã ou se você nunca mais vai voltar. E ela fez isso porque ela sabia que a Valia não ia ter mais espaço na família dela, que a Valia é a escolhida de fato para poder seguir e levar o legado da Raquela. O projeto da Raquela não é para ser levado pela neta dela, Doroteia, mas sim pela Valia. E assim, aqui a gente vê o ápice da frustração pra Valia, né? Porque ela volta com aquela sensação de que vai estar de volta pra sua família, de que a vingança foi feita e agora tá tudo bem,
sendo que a vingança pela vingança não gerou nada pra eles. Na verdade, aqui, ao voltar pra casa, Valia descobre que a vingança que ela promoveu junto com a sua irmã só causou mais repreensão da sua família. Agora, a família dela odeia ela, não quer nem considerar ela como filha mais. E é aqui que a história explica definitivamente que esse foi um marco pra Valia decidir que o lado que ela deve seguir não é os Harkonnen, mas sim a Irmandade. Que ela deve, de fato, voltar pra Irmandade e levar o legado da Rakela pra frente. E a prova que ela precisava, final, é o momento que ela usa o Rosaki ali e consegue passar por toda a agonia, voltando à vida nos braços da sua irmã e tendo a certeza que se ela teve a capacidade de administrar esse veneno no corpo dela, passar pela agonia e voltar com vida, isso significa que o caminho dela é a Irmandade. E não só a Irmandade, o caminho dela é ser uma madre superiora. E assim, um ponto adicional que esse episódio não traz, mas que dá pra gente associar com o episódio 1, é que isso aqui também serviu de motivação e entendimento pra Valia quando ela matou a própria Doroteia lá no episódio 1, né, que os eventos acontecem depois daqui. Aqui ela teve a clareza suficiente de quem ela seria, do que ela deveria fazer, a ponto de que depois que a Rakela morreu, ela percebeu que o que ela deveria fazer é acabar com aquela divisão dentro da Irmandade, acabar com a Rakela e ela assumir. Então a história do episódio 3 serve muito pra complementar e encorpar mais o que foi apresentado no episódio 1. Bem interessante esse arco do passado, a contextualização que é trazida aqui. Creio que os próximos episódios vão ser bem melhores a partir desse espaço que teve pra construir melhor a personagem, o lado sombrio dela junto com a irmã. E assim, vamos falar do presente agora, porque a gente vai vendo os passos, né, que não são tão avançados nesse episódio, mas as estratégias que ela vai fazer agora pra tentar reconquistar o Império. Aqui a gente vê a ordem que ela dá pras irmãs de tentar acabar com toda a desconfiança que elas possam ter ali nas suas casas, nas casas que elas servem, enquanto ela sozinho assume a bronca de ter que lidar com o Império. E aí você pergunta, como que ela vai lidar com o Império? Nesse episódio tem uma clareza pra ela do que ela tem que fazer? Então, ela tem um direcionamento aqui, principalmente no momento que ela conversa com a rebelde ali, né, a irmã que tá infiltrada entre os rebeldes. Ela revela ali pra Valia sobre a morte da Layla, né, que a Layla não aguentou a agonia, mas que pelo menos conseguiu uma resposta a partir da Rakela. A Rakela revelou por meio dela que a chave pro acerto de contas é quem nasceu duas vezes, em sangue e em especiaria. E é aqui que a Valia tem um entendimento que a chave pro acerto de contas é realmente Desmond Hart. Ali ela percebe que ele faz parte da profecia realmente, é ele que deve ser vencido, porque ele se enquadra exatamente nas palavras da Rakela, nasceu duas vezes, em sangue e em especiaria, né, a primeira vez que é o nascimento normal humano, e em especiaria quando o verme gigante ataca ele e ele sobrevive, né, ele renasceu, agora com esses poderes, com essa capacidade inclusive de ir contra o poder da própria Valia. Ele não tem espaço aqui nesse episódio, a gente não vê Desmond Hart nesse episódio, mas ficou muito claro, até a gente vai fazer a análise do episódio 4, do trailer, em breve, ficou bem claro que no próximo episódio o embate vai começar, tá? E como a Valia vai fazer isso? Tudo indica que é por meio da família dela, a gente vê que ela vai lá reencontrar a família dela depois de anos, ela encontra o seu tio lá definhando, que ainda despreza muito ela, né, inclusive vale ressaltar, o mesmo ator do Robert Baratheon, né, de Game of Thrones, e tudo indica que ela foi buscar ele como uma forma de tentar derrotar Desmond Hart, a partir dele e desse encontro com a família. Agora, como ela vai conseguir isso, qual que é a estratégia correta e tudo mais, não sabemos, até porque ela parece que quer lidar com isso sozinha. Ela falou para as outras irmãs, cuidem das suas nobrezas, cuidem para quem você trabalha para não ter problemas, deixa eu lidar com a questão do Império. Aqui é o primeiro passo para ela lidar com isso, por isso que eu falei que a história não avança tanto nesse sentido aqui nesse episódio, mas como, o que ela vai fazer, o trailer do episódio 4 já começa a dar uns indícios, então fica ligado que em breve vou trazer análise. Mas aí tem a outra parte, que é a questão final ali da Tula, né? No presente, ela tá tendo que aceitar a morte da Layla, e ela faz todo o teatrinho dizendo que aceitou a morte dela, faz a cerimônia para as irmãs se despedirem dela, quando no final ela guardou o corpo da Layla no banco genético para poder tentar trazê-la de volta utilizando especiaria. Tentar fazer algo inédito mesmo, né? Ela fingiu que só aceitou para ninguém ficar fazendo pressão nela, enquanto no secreto ela guarda e vai testando as dosagens de especiaria no corpo dela para tentar trazer ela de volta. E assim, por ela estar ali, por isso ter acontecido, inclusive a gente falou isso na análise do trailer do episódio 4, eu falei que pelaquela imagem que a gente tinha dela no tubo de incubação, indicava muito que a Tula ia tentar fazer isso. Por isso ter se concretizado no episódio indica muito que a Layla vai acabar voltando de alguma forma diferente depois, eu acredito muito. E assim, um ponto importante também, o passado dela que é apresentado nesse episódio, em meio a todo esse dilema dela do presente com a Layla, também serve de contextualização do porquê que ela faz isso. Tem muito a ver com a culpa que ela sente do que ela fez no passado, as pessoas que ela fez morrer, a morte do Ori Atreides, tudo que ela causou por conta do que a irmã dela
dela queria, e ela não quer carregar mais uma culpa de ter deixado mais uma criança ir embora, então ela quer manter essa criança viva. E aí que tá a questão, é possível que já a partir do próximo episódio a gente tenha um problema ali dentro da Irmandade, né? Quando a Valia voltar e descobrir o que a Tula fez, as duas vão entrar em conflito e a divisão dentro da Irmandade vai voltar a acontecer, porque claramente parece que a Tula não quer mais ter que carregar culpa de ter feito coisas erradas por conta da irmã. É, meu querido, Valia vai ter problema não só no Império, não só com Desmond Hart, mas dentro da própria casa dela ali, né, dentro da Irmandade. Coloca nos comentários o que você achou desse episódio, fica ligado que já já eu vou trazer a análise do trailer do próximo. Deixa esse like, se inscreva no canal pra você não perder nada, já já eu tô de volta, é isso aí, um abraço, fui!